Olá, pessoal! Sou o professor Carlos Ernesto Balgartel e neste vídeo irei trazer uma forma de se chegar à equação de Schrödinger. Bem, se você ainda não estiver familiarizado com o que se trata, essa equação é considerada praticamente o coração, digamos, da mecânica quântica. É a resolução dessa equação que fornece o comportamento de uma série de sistemas quânticos simples, ou nem tão simples assim, tais como poço quadrado infinito, barreira de potencial, degrau de potencial, átomo de hidrogênio, etc. Porém, antes de começar, preciso dizer que, se você gostar do que vamos fazer aqui, por gentileza, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo ou amiga que possa usufruir desse conteúdo. E, também peço que você se inscreva no canal e ative o sininho, para eu entender que realmente vale a pena eu trazer um próximo vídeo aqui no canal. Fique bem à vontade para sugerir temas nos comentários. Está bem? Vamos então ao que interessa. Se vamos falar de mecânica quântica, precisamos falar do que se trata inicialmente. Certo? A mecânica nada mais é do que uma área da física que se preocupa em estudar a forma como um sistema físico se transforma ao longo do tempo. Se estamos tratando, por exemplo, do movimento de uma partícula, queremos descobrir uma equação que relacione uma posição da partícula para cada instante de tempo decorrido desde o início do movimento. Ou seja, queremos prever, dadas as condições iniciais conhecidas, onde a partícula irá estar daqui a um dado tempo ou como um sistema físico qualquer estará em algum momento do futuro. Na mecânica quântica, essa evolução do sistema ao longo do tempo obedece a alguns princípios que estão na base de toda a discussão que ela faz e que também fundamentam a própria equação de Schrödinger. Esses princípios foram introduzidos no início do século XX. Vamos aqui falar sobre os dois mais importantes deles, a quantização da energia, que dá o nome de quântica para a mecânica quântica, e a dualidade onda-partícula, que garante que podemos descrever na forma de onda um elétron ou outra partícula de matéria, que outrora eram vistas apenas como partículas. Ok. Vamos ver um pouquinho dessas duas ideias bastante interessantes e o que elas forneceram de informação para se chegar à equação de Schrödinger. Bem, havia no final do século XIX alguns cientistas, Wien, Rayleigh, Jeans, que estavam tentando construir um modelo que conseguisse descrever de forma correta e exata os dados que eram obtidos através dos experimentos envolvendo a chamada radiação do corpo negro. Não quero e não vou entrar em detalhes sobre esse assunto aqui, para não me demorar muito. Também não precisaremos disso agora. O que importa é que os modelos teóricos que estavam sendo propostos não eram compatíveis com o que era observado experimentalmente. Quem acabaria chegando na parada para resolver esse problema é o nosso amigo Max Planck. Em 1900, ele descobriu a equação certa que descreve a radiação emitida por um corpo negro em todas as frequências. Porém, quando ele fez isso, magicamente ele percebeu que a sua equação parecia indicar que a energia da radiação emitida pelo corpo negro deveria estar distribuída em pequenos pacotinhos, que não poderiam ser subdivididos. Bem, isso queria dizer que não era mais qualquer quantidade de energia que poderia ser emitida pelos corpos materiais de forma contínua, mas sim pacotinhos, quantidades discretas, que poderiam ser somadas, mas nunca poderiam ser subdivididas. Isso parecia indicar, como Einstein apresentaria 5 anos depois, que a luz é emitida e absorvida pela matéria na forma de partículas, que mais tarde seriam chamadas de fótons. Sobre a energia dessas partículas, desses pacotinhos, Planck propôs que sua energia deveria ser o produto da frequência da onda de radiação por uma constante. A frequência é representada pela letra grega μ minúscula. Essa constante H que aparece na fórmula é a constante de Planck e seu valor, descoberto mais tarde, é de aproximadamente 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Como a energia é emitida e absorvida em pacotinhos unitários e cada um deles começou a ser conhecido pelo termo quantum, a física que começou a ser construída a partir da proposta de Planck é chamada de física quântica, ou seja, a física do quantum. É importante que você guarde essa fórmula, pois iremos precisar dela para deduzir a equação de Schrödinger. Bem, a luz, que havia sido considerada somente como onda durante o século XIX, passa agora, na física quântica, a possuir uma natureza de partícula, de pequenos pacotinhos de energia. Quando nasce a teoria da relatividade restrita de Einstein, em 1905,
descobre-se que a luz possui momento, uma coisa que só as partículas com massa possuíam na física clássica. E, a partir desse fato e um pouquinho de álgebra que não será mostrada nesse vídeo, chega-se a uma equação que relaciona uma propriedade da luz como onda, seu comprimento de onda lambda, com uma propriedade de partícula, o momento p, aparecendo também a constante de Planck no meio de tudo isso. Veja que fórmula interessante! Ela relaciona as duas naturezas da luz. Acontece que, se a luz que era para ser onda, pode ser partícula, por que as partículas de matéria também não poderiam ser ondas? Bem, você irá me dizer, puxa, que ideia estúpida. Mas foi exatamente isso que o francês Louis de Broglie resolveu propor em 1924. E essa ideia foi confirmada, por incrível que pareça, por experimentos depois. Ou seja, a equação que acabamos de ver para a luz, também deve valer para a matéria. E esse é o segundo princípio que está na base da mecânica quântica, a dualidade onda-partícula. Ou seja, as partículas de matéria, como o elétron, devem exibir, diante de determinadas circunstâncias, um comportamento, ora como partícula, ora como onda. Sei que é bizarro, mas os experimentos corroboram com essa ideia. Bem, deixe eu colocar as duas equações que vimos aqui juntas. Agora queremos utilizá-las para encontrar uma equação que descreva o elétron como se ele fosse uma onda de matéria. Ou melhor, sabemos que o elétron também atua como uma onda de matéria. A mecânica quântica e a equação de Schrödinger entram aqui. Pois agora vamos construir uma equação que descreva como uma partícula de matéria, comportando-se como onda, irá se comportar ao longo do tempo. Para começar, já era comum desde a física clássica, que uma onda plana fosse representada usando as funções trigonométricas seno ou cosseno. Perceba que as equações que estão sendo mostradas referem-se a ondas que se propagam ao longo do tempo t de apenas uma coordenada espacial x. Geralmente, em física, costumamos começar com um modelo mais simples, com apenas uma dimensão e depois generalizar para as 3 dimensões. A equação de Schrödinger que vamos construir descreve uma onda de matéria que se propaga somente no eixo x, ou seja, de forma unidimensional. Qualquer das duas versões, com seno ou com cosseno, pode representar a nossa onda. Porém, como não sabemos exatamente como ela é, vamos escrever para a onda de matéria que queremos a coisa mais geral que conseguirmos. Perceba que, em física quântica, utilizamos a letra grega psi maiúscula para representar a função de onda que estamos estudando. Veja também que temos uma parte da onda em seno e outra em cosseno, como dito há pouco. Como a amplitude associada a cada uma destas partes não precisa ser igual, na parte correspondente ao seno, aparece um fator gama multiplicando a amplitude A, cujo valor precisaremos descobrir. Bem, algo me diz que sabermos a primeira e a segunda derivadas dessa função de onda em relação a x e ao tempo pode nos ajudar em alguma coisa. Então é isso que vamos fazer agora. Espero que você já tenha aprendido como se faz isso. Hehe. Se não, também não é difícil de aprender e ainda há tempo. Vamos às derivadas em relação a x. Vamos ter regras da cadeia. A derivada do cosseno é menos seno. Do seno é cosseno. Não se esqueça que, como estamos derivando em relação a x, t vai permanecer constante. Perceba que, para cada vez que derivamos em x, aparece um k, que é o número de onda, multiplicando. Isso será importante daqui a pouco. Veja que ao derivarmos 2 vezes em x, podemos colocar um k ao quadrado em evidência. Isso parece bom. Também fazemos as derivadas em relação ao tempo. Nesse caso, x permanece constante. Tem regra da cadeia. As derivadas de seno e cosseno são as mesmas. Tome cuidado com os sinais na hora de derivar. Agora, quando derivamos em t, para cada vez que derivamos, cai um fator ômega multiplicando, que é a frequência angular de nossa onda. Isso também será importante para nós, daqui a pouco. Ao derivarmos uma vez, podemos colocar um ômega em evidência. Você pode fazer a segunda derivada se quiser. Mas já adianto que ela não será necessária. Somente a primeira derivada já é o bastante, como veremos daqui a pouco. Bem,
Agora vamos precisar falar sobre um princípio do qual gostamos muito em física, a conservação da energia. Parece que estou mudando de assunto, não é? Na verdade, a conservação de energia tem tudo a ver aqui. Se queremos uma boa descrição de sistemas governados pela mecânica quântica, precisamos que a energia não apareça nem suma do nada. É interessante que a energia total do sistema permaneça constante ao longo do tempo, apenas transitando entre suas diferentes formas. Como estamos lidando com mecânica e, portanto, com movimento, as duas formas de energia que estarão disponíveis aqui são a energia cinética T, associada à velocidade da partícula onda, e a energia potencial V, associada à disposição configuracional dos elementos do sistema e a forças conservativas que estejam agindo. Desse modo, temos uma energia total I, que é a soma dessas duas formas de energia. Claramente, vamos, por questão de simplicidade, restringir nosso estudo ao caso não relativístico, em que as velocidades envolvidas são muito menores que a da luz. Já vimos anteriormente que a energia total da onda de matéria é dada pela hipótese de Planck. Pedi para vocês se lembrarem dessa fórmula. Está bem lá no comecinho deste vídeo. Da ondulatória. Também sabemos que a frequência n de uma onda nada mais é do que ômega, a frequência angular, dividida por 2π, o comprimento angular em radianos de uma oscilação completa. Agora, podemos jogar o valor de n na equação de Planck. Vai aparecer um h sobre 2π. Esse cara é o famoso h cortado. Constante de Planck sobre 2π. Guarde essa expressão para depois. Agora sabemos que é igual a h cortado vezes ômega. Veja que relação intrigante! Agora que sabemos disso, vamos multiplicar a energia total pela função de onda e ver o que acontece. Interessante! Esse ômega multiplicando a função de onda no resultado me lembra algo. Acho que estou tendo um déjà vu. Assim. Isso tem cara da derivada da função de onda em relação ao tempo. Que incrível! Lembra que aparecia esse ômega multiplicando na derivada? Como ômega vezes a função de onda tem cara da derivada temporal, vamos dizer que seja igual a uma constante alfa, que vamos precisar descobrir, vezes a derivada de psi em relação ao tempo. Já vamos entender a importância disso. Agora vamos voltar para a fórmula da conservação de energia. Outro termo no qual eu gostaria de dar uma olhada é esse T. A energia cinética. De acordo com a mecânica clássica, podemos escrever a energia cinética como o quadrado do momento linear P, dividido pelo dobro da massa m do corpo. No nosso caso, teremos a massa da partícula que está se comportando como onda. Ok. Este momento P que aparece é aquele momento que aparece na hipótese de De Broglie. Espero que você se lembre ainda. O momento da partícula está relacionado ao comprimento de onda lambda da onda de matéria. Nessa expressão, podemos multiplicar numerador e denominador por 2π. Vai aparecer o nosso h cortado de novo, o h sobre 2π. E vai ter um 2π sobre lambda, que é um número de onda k, que alguns autores também chamam de intensidade do vetor de onda. Perceba que, com estas contas, o momento linear P da partícula passa a ser h cortado vezes k. Interessante! Como temos um P ao quadrado na energia cinética, só vamos elevar esse cara ao quadrado e fica assim. Agora vamos utilizar o que acabamos de descobrir e multiplicar a energia cinética pela função de onda. Fazemos todas as manipulações necessárias. E mais uma vez, um déjà vu. Aparece um k quadrado multiplicando a função de onda. Onde será que eu já vi isso? Sim! A segunda derivada da função de onda em relação a x simplesmente incrível. Podemos, portanto, substituir o k ao quadrado vezes psi pela segunda derivada em x vezes um certo beta, que também gostaríamos de saber quanto vale. Parece que estamos fazendo muitos passos, certo? Porém, nós realmente precisamos de tudo isso. Prometo que no final teremos a equação de Schrödinger. Agora vamos voltar à equação da conservação de energia. A razão de termos multiplicado tanto o valor de E quanto de T pela função de onda anteriormente reside no fato de que precisamos de alguma forma fazer o valor de psi aparecer para usarmos as derivadas que calculamos lá no começo.
Então, aqui temos agora a nossa equação com seus dois membros multiplicados por π, fazendo a função de onda entrar em todos os termos. Agora que sabemos o valor de E vezes π de t vezes π, podemos substituí-los e vamos ter o que está sendo mostrado. É uma equação bem interessante, onde aparece de um lado a primeira derivada no tempo e do outro a segunda derivada em x. Isso já está se parecendo com a equação de Schrödinger. Porém, temos esse alfa e esse beta, cujos valores ainda são desconhecidos. E, lá na expressão para π de onde começamos, tem um fator gama na parte em seno da onda que também precisamos determinar. Então vamos precisar fazer mais um pouco de ginástica para chegarmos onde queremos. Para facilitar um pouco nossa vida, vamos assumir que a energia potencial V é igual a zero. Fazendo isso, estaremos lidando com o caso em que a onda de matéria não sofre a ação de nenhuma força externa. Isso é o que chamamos de partícula livre. Podemos fazer essa simplificação, desde que lembremos no final de colocar esse termo de volta, para o caso de existir um potencial não nulo que possa interferir sobre a partícula. Anulando a energia potencial, o segundo termo do segundo membro da equação desaparece. Agora, nossa equação ficou mais curta. Agora, vamos precisar utilizar as expressões das derivadas lá do começo do vídeo para fazermos algumas substituições. Vamos pegar a derivada de π em relação ao tempo. E, substituindo, descobrimos uma expressão para o lado esquerdo da equação. Agora, vamos para o termo do lado direito. Pegamos a expressão para a segunda derivada em relação a x. E descobrimos uma expressão para esse termo. Agora que temos uma expressão para cada um dos lados, substituímos os dois membros da equação por suas respectivas expressões e obtemos um tremendo de um trambolho. Espero que você não tenha pesadelos essa noite com esse monstro. Hehe. Bem, o que podemos fazer agora é distribuir os fatores que estão em evidência, para assumirem os colchetes. Isso vai deixar esse monstro um pouquinho maior. Mas calma. Isso já vai melhorar. Perceba que temos seno e cosseno dos dois lados. Todos os senos e os cossenos têm o mesmo argumento. Kx menos ômega t. Nesse caso, essas funções são ortogonais. Isso implica que podemos igualar o cara que multiplica seno de um lado com o cara que multiplica seno do outro, obtendo a equação 1. Podemos fazer o mesmo com os caras que multiplicam cosseno, obtendo a equação 2. E, agora sim, temos um sistema para resolver. E temos três constantes para descobrir, alfa, beta e gama. Para resolver esse sistema, você pode tentar alguns caminhos diferentes. O que vou mostrar é uma possível forma de resolver. Sugiro que você tente encontrar outros jeitos. Bem, vou multiplicar a primeira equação inteira por menos gama. Com isso, perceba que os primeiros membros de ambas as equações se tornam iguais. Isso quer dizer que posso igualar os segundos membros também. E, com essa brincadeira, descubro que gama ao quadrado é menos 1. Logo, gama tem que ser mais i ou menos i. E isso é simplesmente incrível, pois mostra a necessidade de os números complexos estarem presentes na mecânica quântica. É um resultado muito lindo. Vamos lembrar a expressão para nossa função de onda. Agora sabemos quem deve ser gama. Porém, se você já teve alguma disciplina de variável complexa, você já deve ter visto que essa expressão pode ser escrita como uma exponencial complexa, graças à identidade de Euler. Com respeito aos sinais de mais e menos que aparecem aqui, na prática, nós escolhemos o sinal positivo na hora de escrever a função de onda. Esse sinal tem a ver com o sentido em que a onda se desloca e é bastante comum trabalharmos com o caso em que a onda de matéria está no sentido positivo. Vamos voltar agora para o nosso sistema de equação para ver o que mais podemos fazer. Aqui, podemos substituir o gama por i, uma vez que vamos escolher um sentido positivo para nossa onda. Vejamos agora o que podemos fazer. Como a amplitude A e o H cortado aparecem em todo lugar, vou dividir todos os membros em ambas as equações por esses dois fatores. E, assim, o sistema fica um pouco mais limpo. Então isolamos alfa na primeira equação. E substituímos seu valor na segunda. Veja que teremos ômega multiplicando e dividindo do lado esquerdo, os quais se cancelam.
1 e multiplicando por menos i. E um monte de fatores que aparecem de ambos os lados. No fim, temos uma identidade verdadeira para qualquer valor de beta. Isso quer dizer que podemos escolher qualquer beta. Por conveniência, vamos dizer que beta é igual a 1. Isso fará a equação de Schrödinger assumir uma forma mais simples. Antes de voltarmos para as equações que estamos resolvendo e calcular o alfa, preciso dar uma pausa e voltar para a nossa situação que estamos estudando em que a energia potencial é zero. Nesse caso, já sabemos o valor de E e o de T. Então fazemos as suas substituições. Por fim, dividimos os dois lados por h cortado vezes ômega e obtemos uma expressão bem legal e que será útil para nós para chegarmos no valor de alfa. Agora, voltamos para a expressão que tínhamos obtido para alfa anteriormente. Então trocamos beta por 1, multiplicamos e dividimos por h cortado, utilizamos a expressão que acabamos de obter, que eu disse que iríamos utilizar, e, com isso, resultará menos i. Agora vamos voltar bastante para essa equação aqui, com o alfa e o beta, que é a equação para conservação de energia, com potencial nulo. Então utilizamos os valores de alfa e beta que descobrimos. Bem, essa equação geralmente é mais conhecida na forma com os sinais trocados. Então multiplicamos tudo por menos 1. E agora sim. Acho que chegamos em casa. Porém, nós ainda estamos esquecendo de algo. Nós havíamos tomado uma energia potencial nula para simplificar as contas. Mas agora nós precisamos devolver esse termo de energia potencial, com a energia potencial multiplicada pela função de onda psi. Agora sim, incluímos o caso em que há uma energia potencial no sistema quântico. Posso dizer que chegamos naquele que é o coração da mecânica quântica. Essa equação descreve somente casos não relativísticos, baixas velocidades, em apenas uma dimensão, x. Bem, nós poderíamos continuar. Muito embora essa seja a equação que estávamos procurando, ela não é a mais usada em mecânica quântica. Existe uma outra versão da equação de Schrödinger para o caso em que a energia potencial é constante no tempo, em que podemos meter uma separação de variáveis e quebrar essa EDP em duas IDOs. Uma dessas IDOs é chamada de equação de Schrödinger independente do tempo, já que, com a separação de variáveis, o tempo não mais aparece nessa EDO. Bem, mas não vou mostrar isso nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esta outra parte, por favor, me ajudem, deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Me desculpem pela bagunça, se é que vocês me acharam um pouco desorganizado. Foi um prazer produzir esse vídeo. Não estou com muita vontade de fazer um próximo vídeo nesse formato, pois dá muito trabalho. Mas se essa ideia pegar e eu tiver 1000 inscritos no próximo mês, por conta desse conteúdo, eu fico mais animado em produzir alguma coisa. Hehe. Sim. Eu exijo e sonho um pouco alto demais. Hehe. Um forte abraço a todos. E até breve.